E aí, pessoal, muito boa noite! Estamos aqui agora no 11º dia de propósito. Hoje é um dia especial que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ser abençoados pela palavra dele. Hoje é um dia que o Senhor preparou para que você possa escutar a palavra de Deus e assim aprender mais do Senhor. Hoje é um dia que o Senhor preparou para que eu e você sejamos abençoados pela palavra de Deus, abençoados pelo seu poder que é grande, que é sempre presente, que é sempre bom, porque a Bíblia diz que a bondade do Senhor dura para sempre. Não só a bondade dele, mas a misericórdia também do Senhor dura para sempre. E a Bíblia também fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E glória a Deus por isso, pessoal. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque hoje a gente vai falar de um dos capítulos preferidos meus de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo de número 11. Então, se você está comigo nessa live, já abre aí em Atos capítulo 11. E enquanto você vai abrindo, eu vou colocando um fundo musical aqui para nós e também interagindo com as pessoas aqui dessa live. Deixa eu só ver quem já entrou. Deixa eu posicionar o meu tablet aqui na posição correta para eu conseguir ver o meu esboço que eu preparei aqui para essa noite. Deixa eu colocar aqui também mais uma informação interessante. Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui quem já entrou nessa live para eu poder interagir com essas pessoas. Deixa eu ver. Maico Antônio, Pedro Bom Tempo. E aí, Maico, boa noite, cara. Boa noite também, Pedro. Que Deus abençoe a sua vida. JQV Vale já está com a gente aí mais uma vez. Duda Oliveira, que também está firme no nosso propósito. Glória a Deus pela sua vida, Duda. Que Deus continue te abençoando, te levantando em nome de Jesus. Manu Oliveira, JQV Vale, Ritinha Alencar, Emily Soares. A Emily Soares, pessoal, ela é uma pessoa que está presente na live todo dia, mesmo sem entrar no celular. Para quem não sabe, ela é minha esposa, pessoal. A Emily Soares é a pessoa com quem eu me casei. Uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, uma pessoa que eu amo bastante. Inclusive, amor, eu sei que você está ouvindo isso aqui dentro de casa, mas eu quero mandar para você um beijo nessa live, para que fique registrado aqui todo o meu amor por você. Eu te amo muito e quero passar o resto da minha vida com você. Não é à toa que eu casei com você, né? Não é à toa que eu casei com essa mulher tão linda, tão maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Mandaram um monte de boa noite aí. Danis Marques, Lucas Chiori. O pessoal mandando a mãozinha aqui também. Glória a Deus, pessoal. Quem aí já abriu em Atos capítulo 11? Se você já abriu em Atos capítulo 11, comenta aí 11. Comenta aí, pessoal, o número 11. Se você já abriu em Atos capítulo 11. Se você não abriu, você vai abrindo aí no seu quarto, aí no seu trabalho, aí no quarto do hospital que você está. Se você está ouvindo essa mensagem aí, voltando para casa do seu trabalho, voltando da igreja para casa, coloca essa mensagem aí no mais alto volume do seu carro e Deus vai falar muito com você. Alô, galera do Vale, JQV Vale, vocês fizeram o grupo jovem ontem. Glória a Deus, hein? Top demais. Muito em breve nós estaremos marcando um JQV no Vale do Amanhecer. Glória a Deus, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês aí no Vale. Nós vamos aí no Vale visitar vocês e vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 11. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que eu não coloquei o versículo no esboço, pessoal. Deixa eu colocar aqui Atos capítulo 11 para a gente poder ler. Eu vou ler poucos versículos hoje, tá bom, pessoal? Mas vai ser bênção em nome de Jesus. Atos capítulo 11. Eu não vou ler muitos versículos porque eu vou mais citar do que ler. Então, eu vou contextualizar bastante aqui para vocês também, mas peço que você fique bem atento para que você venha prestar atenção em todos os detalhes. Vamos lá. Atos capítulo 11. Diz assim: Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Para por aí, no versículo 4. Pessoal, vocês lembram que no capítulo de número 10, o apóstolo Pedro, ele tinha entrado na casa do Cornélio, que era um cara gentil, era um cara que fazia parte do governo italiano naquela época, fazia parte do governo de Roma,
era um cara que era da alta patente do exército e era extremamente errado um judeu entrar na casa de um gentio. E o Pedro, através do que Deus tinha falado para ele, através das visões que Pedro tinha tido, que Deus tinha colocado no coração dele, ele tomou a decisão de deixar todo o preconceito de lado, de ser moldado pelo Senhor, e assim ele foi na casa do Cornélio. E aqueles homens que eram gentios, ou seja, eles não eram escolhidos para poder receber aquela palavra, mas eles foram alcançados pelo poder de Deus. Eles não só foram batizados nas águas, mas eles foram batizados com o Espírito Santo. Inclusive, eles foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados na água. E aí Pedro ele teve a seguinte reflexão: poxa, se Deus não nega para eles o Espírito Santo, por que eu vou negar para eles o batismo? Pedro foi lá, batizou aquelas pessoas e ficou vários dias naquela cidade para poder ensinar eles, para poder discipular aqueles irmãos, para poder conviver com eles e assim ensinar mais do Evangelho para aquelas pessoas que não conheciam nada. E como eu disse aqui no começo dessa fala, Atos capítulo 10 fala muito sobre preconceito, fala muito sobre quebra do eu, quebra do seu orgulho, porque o apóstolo Pedro, ele não queria comer carne de porco, por exemplo, ele não queria deixar para trás os velhos costumes, ele não queria deixar para trás a vida de judeu dele, ele achava super errado as coisas que eram fora da lei de Moisés, mas o Espírito Santo consertou o coração dele, e da mesma forma vai consertar o seu coração também. A gente falou muito sobre isso ontem, muito sobre orgulho, preconceito, e aqui em Atos capítulo 11, é a continuação do capítulo 10, pessoal. Então o apóstolo Pedro, quando ele voltou para Jerusalém, quando ele saiu da cidade aqui, da cidade de Jope, ele voltou para Jerusalém, que era o lugar onde ele ficava com mais frequência, onde ele ficava mais, e aí todo mundo ficou perplexo. Qual é, Pedro? A lei fala que a gente não pode ir na casa do gentio. E aí você vai lá e entra na casa do gentio? Que negócio é esse, Pedro? O que está acontecendo com você, cara? Você está errado? O que está acontecendo? Você está indo contra a lei? Está indo contra os costumes? Pô, cara, você está muito errado. E tal, não sei o quê. E aí o Pedro expõe para eles toda a verdade. Falou para eles toda a verdade, tudo aquilo que tinha acontecido lá e o tamanho da obra que Deus tinha começado na vida daqueles homens, o tamanho da obra que Deus tinha começado na vida daquelas pessoas. E aqui está uma das nossas primeiras reflexões do nosso texto, que é: você precisa sempre falar a verdade. Você precisa falar a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade manifesta a justiça de Deus. Você precisa falar a verdade. O Pedro, ele poderia muito bem falar assim: nossa, o povo vai achar ruim que eu vou estar na casa de um gentil, alguém que não é do povo de Deus, mas eu fui lá para pregar, poxa, fui lá para levar a mensagem. Mas mesmo assim eles não vão gostar, então eu vou contar uma mentirinha aqui, eu vou falar, enfim, que eu fui na casa do fulano, que na verdade tinha vários judeus lá que queriam ouvir a palavra do Senhor, e aí eu vou falar isso mesmo e aí vai dar bom. Não, o Pedro ele não fez isso, pessoal. O Pedro, ele falou toda a verdade. Toda a verdade. O Pedro falou tudo o que tinha acontecido. E a verdade manifestou a justiça de Deus na vida dele. Eu já falei para vocês várias vezes sobre o que é a justiça do Senhor e dei como exemplo o próprio exemplo que Jesus deu. Falei para vocês do próprio exemplo que Jesus falou daquele homem que devia 10 mil denários. Ele não tinha como pagar a dívida dele, ele não tinha como pagar aquilo. E aí ele clamou por misericórdia para o rei e o rei perdoou a dívida dele. O rei perdoou, ele foi justificado por aquele rei. Ele foi justificado, ele não tinha como se justificar porque ele não era justo, ele estava errado. Mas ele foi justificado pelo rei e assim ele teve a dívida perdoada. E quando nós falamos a verdade, nós somos justificados pelo Senhor, porque Deus é justo e ele não se alegra quando injustiças acontecem. A própria palavra de Deus fala isso lá em Provérbios, que Deus não se alegra da balança que é injusta. Ou seja, Deus não se alegra quando você mede uma coisa com uma medida e depois mede outra coisa com outra medida. Ah, Diogo, você está falando muito difícil. O que você está querendo dizer? Que Deus não se alegra, como por exemplo, quando você, jovem, você, pessoa mais velha que também está me ouvindo, que já é casado, você que convive com várias pessoas na sua casa, vamos supor que você recebe uma visita. Aí a visita vai na sua casa com uma criança pequena, a criança pequena derruba o suco, quebra o vidro e... Caramba, li um comentário bacana aqui agora, hein? Que top, Maicon. Glória a Deus, hein? Que bênção.
Glória a Deus, mano. Um dia quero sim. Manda mensagem no direct do JQV, que a gente pode conversar mais pelo WhatsApp, viu, mano? Com certeza vai ser um prazer ouvir você e poder saber da sua história aí, poder te ajudar também em nome de Jesus. Tamo junto, Michael. Deus te abençoe, cara. E aí, continuando. Imagina que uma criança, ela derruba um prato de comida na sua casa, derruba um suco, e aí o copo quebra, o prato também quebra. E aí você, como pessoa que está recebendo aquela criança, fala, não, tá tudo bem, tá tudo bacana, tá tudo tranquilo, fique em paz. Isso aí a gente limpa, isso aí a gente varre depois, pode deixar, isso aí depois a gente varre. E a mãe da criança fica toda preocupada, né? Aí você fala assim, não, mas isso aí depois a gente varre, depois a gente pega e não sei o que lá. E aí, quando chega um dia que o seu irmãozinho pequeno quebra um copo, quebra um prato, aí você vai lá e descarrega tudo nele. Você descarrega tudo naquela criança. Deus não se alegra dessas medidas diferentes. Por que você não tratou o seu irmão do mesmo jeito que você trata um estranho? Às vezes a gente trata um estranho melhor do que trata os de dentro. E não é isso, pessoal. Não é isso que Deus quer para nós, não. Deus, ele quer sinceridade. Deus, ele quer amor. Deus, ele quer integridade. Por que o nosso Deus, ele se agradava do Jó? Porque a Bíblia fala que o Jó era íntegro. E o que significa ser íntegro? Que o Jó era a mesma pessoa em todos os lugares. O Jó era íntegro em todos os lugares. Integridade significa que ele era 100%. Ele era íntegro. Íntegro. Não sei se alguém aqui gosta de cozinhar, se alguém aqui gosta, por exemplo, de pesquisar a origem de alimentos, a origem de algum prato de comida. Mas eu, quando era adolescente, eu gostava muito de pesquisar essas coisas. E eu descobri que uma comida, ela é integral pela quantidade de integridade que tem aquele grão. Então, por exemplo, se eu colhi um feijão, aquele feijão é 100% íntegro. Ele é um feijão integral, porque ele está 100% ali original, 100% na sua composição. Aí eu pego aquele feijão, ele passa por vários processos industriais, coloco aquele feijão num saco, eu coloco aquele feijão numa latinha de alumínio ou numa lata de vidro, e aí aquele feijão ele perde integridade. E aí ele vira só o feijão, mas ele não é mais um feijão integral, ele não é mais um arroz integral. E o arroz ele tem uma palhinha, pessoal. Quando você colhe o arroz do solo, ele fica com uma palhinha bem pequenininha. Se você não tirar aquela palhinha, na hora de cozinhar, o arroz demora muito mais para poder cozinhar. Só que aquela palhinha, ela é cheia de fibra alimentar, ela é cheia de coisa boa para o nosso estômago. Então o arroz integral, ele é o arroz com aquela palhinha que não foi tirada. Ele é um arroz mais íntegro, que parece mais com o arroz que você colhe ali na hora. Entenderam? Então, o Jó, ele era uma pessoa íntegra. Ele não se despojava da verdade. Ele não tirava a verdade do coração dele. Ele não tirava aquilo que Deus tinha colocado como missão para ele. Então ele era verdadeiro em todos os lugares. Ele era íntegro em todos os lugares. A mesma pessoa que ele era dentro de casa, ele também era fora. A mesma pessoa que ele era dentro da igreja, ele também era no trabalho. Então, Deus se agradava do Jó porque o Jó era íntegro. O Jó era íntegro. E aqui o Pedro, ele foi íntegro. E a Bíblia fala em Provérbios que Deus ele se alegra quando nós falamos a verdade. A verdade de Deus manifesta justiça na sua vida. Então toda vez que você fala a verdade, é como se você acendesse um sinal para Deus de que olha aqui, Deus, eu estou sendo fiel, olha só o tanto que eu estou sendo verdadeiro. E Deus honra o justo. E Deus se sente muitas vezes no dever de te abençoar porque você é justo, porque você é verdadeiro. E aí ele olha para você e fala, caramba, olha só esse filho aqui, ele é tão bacana, ele é tão abençoado. Davi, ele tinha um coração de Deus porque ele era tão generoso quanto Deus, porque ele era tão fiel às ideias dele quanto Deus. Davi não era falso não, pessoal. Ele não chegava em um lugar, falava uma coisa e depois fazia outra totalmente diferente. Ele não tinha duas medidas. Ele não chegava para alguém e falava uma coisa, mas quando era ele era tudo diferente. Não, o Davi não era assim. O Davi era íntegro, tanto que quando Davi pecou, e o profeta Natan foi lá bater na porta dele e falar assim, olha só, rei, tinha um cara que só tinha uma ovelhinha só. E aí esse cara foi lá, foi pra guerra, estava trabalhando bastante,
E aí um outro homem que tinha várias ovelhas, ele decidiu pegar a ovelha desse outro homem que só tinha uma ovelha. O que tem que fazer com esse homem? Aí o Davi tem que matar, esse homem tem que morrer. E aí o profeta vai lá e fala, ó, Davi, esse homem foi você. Você que pegou a ovelhinha do cara. Você que traiu o casamento daquele seu irmão. Você que matou ele para poder ficar com a esposa dele, Davi. Foi você que fez isso. E o Davi era tão fiel, tão íntegro, que ele, quando ouviu isso, ele falou assim, é verdade. Eu pequei. E aí ele clamou pela misericórdia de Deus. O Davi era tão fiel, pessoal, que ele reconhecia quando ele estava errado. Olha só, tem tantas pessoas hoje na nossa vida que não aceitam quando estão erradas. Tem tantas pessoas, às vezes, que você conhece, que nunca aceitaram que estavam erradas, que sempre jogam a culpa para alguém que estava embaixo delas, ou para alguém que estava em cima delas, para alguém que às vezes não tinha nada a ver com a situação, jogou a culpa para um funcionário, jogou a culpa para outra pessoa, jogou a culpa para um auxiliar de limpeza, para um estagiário, jogou a culpa, sei lá, para o sistema, jogou a culpa para o cliente. E poxa, Deus não quer isso pra gente não, pessoal. Deus, ele quer que nós sejamos verdadeiros, porque a verdade manifesta a justiça de Deus. Então, a primeira lição dessa live, seja verdadeiro, não minta. Primeira reflexão nessa live, nós devemos ser verdadeiros. Devemos ser verdadeiros diante de Deus. Não precisamos mentir, pessoal. A gente não pode mentir, não. A gente não pode fazer da mentira o nosso estilo de vida, não. A gente tem que ser fiel. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que eu gosto muito, que é uma música chamada Maranata. E a música fala assim, fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes, eis que venho sem demora. Eu estou esperando, com o coração em chamas, com o coração ardendo. Volta logo, vem agora. Eu gosto muito dessa música, porque essa música exalta um dos atributos de Deus, que é ser verdadeiro. Essa música fala, fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes, eis que venho sem demora. E é verdade, Jesus falou isso para nós, eis que venho sem demora. E aí depois o amigo lá que canta a canção fala, eu estou esperando, com o coração em chamas, com o coração ardendo. Volta logo, Jesus, volta logo e vem agora. E ele não fala volta logo com pesar, de tipo assim, nossa Deus, volta logo que aqui a vida está muito difícil. Não, ele fala volta logo porque ele quer muito a presença de Deus para a vida dele. Porque ele quer muito a obra do Senhor se cumprindo na vida dele. Ele quer muito a obra de Deus tocando o coração dele, tocando a alma dele. É isso que o autor, o cara que canta essa música, fala. E eu acho muito legal, muito bacana. E é isso que Pedro fez aqui, pessoal. O Pedro, apesar de ele ser incompreendido, ele foi fiel. Ele foi fiel. E Deus quer que eu e você sejamos fiéis. Deus, ele quer que eu e você sejamos verdadeiros. Então seja verdadeiro na sua vida. Seja verdadeiro diante de Deus. Você não precisa mentir. Seja fiel e verdadeiro como o Senhor. Igual a Deus a gente não vai conseguir ser. Nunca na vida. Porque Deus é muito perfeito. Deus é muito maravilhoso. E eu e você, a gente nunca vai conseguir ser tão perfeito, tão bom quanto Deus. Nunca, 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 nunca. Mas, através do Espírito Santo, a gente consegue ser melhor, pessoal. Através do Espírito Santo, a gente consegue ser usado por Deus. Então, vamos buscar ser parecidos com Jesus e assim agradar a Ele nessas coisas, em nome de Cristo. E aqui no verso 15, pessoal, não precisa abrir, mas só quero fazer uma pequena pontuação aqui, de que o Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas. Tudo que Deus quer para poder fazer uma grande obra é um coração aberto. Se aquele bêbado da sua rua, se aquele cara drogado, eles tiverem um coração aberto, Deus vai fazer a obra na vida deles. Deus vai fazer a obra no seu coração à medida que você permitir, à medida que você abrir o coração. Você precisa abrir o coração. Lá em no capítulo 10 desse livro de Atos que a gente mencionou aqui, a gente vê que o Cornélio, ele tinha um coração aberto. Ele era um cara bom, ele tinha um coração aberto para ouvir a Deus, para ouvir a mensagem, e assim Deus fez uma grande obra na vida dele, através do coração aberto. Então não importa se você tem algum vício, se você tem alguma dificuldade, se você tem algum pecado que você precisa vencer, não importa, Deus vai te ajudar a vencer esse pecado, Deus vai te ajudar a vencer esse vício, Deus vai te ajudar a vencer essa dificuldade. Mas você precisa ter um coração sincero. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trabalha com os perfeitos, mas Ele trabalha com os sinceros. Então seja sincero diante de Deus.
E aqui, pessoal, a gente vai chegar no ápice dessa mensagem. Então, a primeira lição: seja verdadeiro, igual Pedro foi. Seja verdadeiro nos seus sentimentos, seja verdadeiro nos seus relacionamentos, principalmente nos seus relacionamentos. Porque se você não for bom de relacionamento, muita porta vai fechar para você. Muita coisa vai dar errado na sua vida. Você precisa ser bom de relacionamento. E ninguém gosta de ter por perto uma pessoa infiel. Uma pessoa infiel não no sentido de trair, mas no sentido de ser verdadeiro. Então imagine que você tem um amigo, um colega que sempre fala muito de tipo assim, nossa, olha só o que Deus fez na minha vida, olha só tal coisa, olha só isso, eu preguei e fulano foi liberto, eu fiz tal coisa, o Espírito Santo agiu, eu fiz não sei o que lá e Deus desceu do céu. E aí quando essa pessoa está passando alguma dificuldade, essa pessoa não é verdadeira. E ela começa a falar, nossa, eu acho que Deus está me provando, eu acho que Deus não sei o que lá, eu acho que Deus não sei o que. Poxa, essa pessoa às vezes ela não é fiel. Essa pessoa às vezes ela não é verdadeira. Porque ela acabou de falar um monte de coisa. Acabou de falar um tantão de situação. Então por que ela não ora? Por que ela não faz tal coisa? Eu já passei por esse tipo de situação, pessoal. E nessas coisas eu ficava me perguntando, por que essa pessoa não faz o que ela tanto fala? Seria tão fácil, né? Mas existem pessoas na nossa vida que aparecem que elas não são fiéis, que elas não são verdadeiras. E a gente tem que ter paciência com elas também. Mas a gente só não pode ser essa pessoa. Você vai ver muita gente infiel, você vai ver muita gente que não é verdadeira, mas você só não pode ser essa pessoa. Você não pode ser essa pessoa. Você vai ver pessoas assim. Você vai ter contato com pessoas assim, porque é inevitável. Mas você não pode ser uma delas. Tenha isso no coração. Seja verdadeiro. E aqui a nossa segunda lição, nossa segunda reflexão, está aqui no versículo 19, pessoal. Aqui no versículo 19, você pode ler com mais calma na sua casa. Eu vou ler só uns versículos mais para frente que fala sobre o Barnabé, o nosso querido amigo Barnabé. Se você está comigo nessa live aí, escreve nos comentários, Barnabé. Escreve nos comentários aí, pessoal, Barnabé. Escreve aí, pessoal. Quero ver vocês escrevendo. Deixa eu ver quem mais entrou nessa live aqui. Ai, meu pai, quase caiu. Deixa eu ver aqui quem entrou nessa live. Deixa eu tirar o carregador aqui. Ó, a Duda já comentou aí, Barnabé. Luiz Silvas, Marilene, Juba, Evelyn, Marilene novamente, JQV Vale, Franciel Ferreira, Giovana, a galera aí tá comentando Barnabé também. Esté Oliveira, oi Esté, boa noite. Glória a Deus. Pessoal, hoje a live não tá caindo não, né? Tá tudo certo aí. O áudio tá bacana, não tá? O vídeo não travou nenhuma vez, né? Como é que tá aí, pessoal? Hoje a live não travou nenhuma vez não, né? Pessoal, eu tô com a camisa de São Paulo aqui, ó, porque eu sou São Paulino. Meu time do coração aí. Você que é palmeirense, você que é flamenguista, você que torce pra qualquer outro time, não fica com raiva de mim não. Eu sou cristão também. Sou seu irmão. Posso não torcer pro mesmo time que você, mas com certeza sou seu irmão em Cristo. Então me suporte aí em amor, do mesmo jeito que eu também tenho que te suportar. E suportar no sentido de nossa, olha só que raiva, olha só não sei o que, vou ter que suportar aquela pessoa. Não é isso não, pessoal. Suportar no sentido de dar suporte. Dar suporte, entende? Então, tamo junto aí. Versículo 19, no capítulo 11 de Atos, a Bíblia fala que a perseguição pela igreja fez com que vários cristãos de duas regiões em específico, eles fossem para uma cidade chamada Antioquia. E essa cidade foi uma das primeiras cidades que o evangelho foi pregado para pessoas que não eram do povo de Deus. E em Antioquia, muita gente foi liberta, muita gente foi abençoada pelo poder do Senhor, muita gente foi usada por Deus ali naquele lugar. E a gente vai ler aqui no versículo 22 de que o Barnabé ele foi enviado a Antioquia. E antes de eu começar a falar do Barnabé, deixa eu só comentar algumas coisas que eu acabei lembrando agora, que eu não comentei sobre a igreja de Antioquia. Mas pessoal, a perseguição que a igreja sofreu lá em Jerusalém foi muito boa no geral. E tô louco, Diogo, você está falando que a galera ser morta, a galera ser assassinada, o pessoal
levar açoite, ser perseguido foi bom? Foi, pessoal. Sabe por quê? Porque por meio dessa perseguição, os cristãos precisaram se espalhar. E nossa, Diogo, ô louco, você está falando que os cristãos têm que se espalhar? É isso mesmo. Você não nasceu para ficar em quatro paredes não, meu irmão. Você nasceu para poder pregar. Se você está indo no hospital é porque você tem um propósito lá. Tem uma pessoa para você salvar lá. Se Deus está te tirando de alguma situação que você se sinta confortável para te colocar numa zona de desconforto, você precisa fazer disso o seu refúgio. Deus, ele mostra em muitas oportunidades o ministério que ele tem para você. O ministério que ele tem para sua vida. E você precisa acordar. Você precisa abrir os olhos para que você veja essas oportunidades. Você tem que abrir o olho. Então, poxa, vou no trabalho. Tem muita gente que fala comigo sobre traição. Poxa, vou estudar mais na Bíblia sobre traição. Com certeza Deus vai me dar alguma coisa e eu vou conseguir pregar para essas pessoas. Tem um propósito, pessoal. Eu já mencionei aqui, mas em determinada ocasião, quando Jesus estava orando no monte, aliás, eu não lembro agora se eu mencionei na live, ou se eu falei só na reunião dos líderes de jovens, mas existiu uma das passagens de Jesus, lá no livro de Mateus, que Jesus ele estava com os discípulos, e aí Deus ele estava se agradando muito de Jesus. Deus desceu dos céus ali, falou com Jesus, coisa e tal, e estava muito gostoso, estava um clima muito agradável em cima do monte. Estava Jesus ali com Pedro, com Tiago, com João. E aí o Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, tá tão bom aqui em cima, vamos ficar aqui todo mundo juntinho, vamos ficar todo mundo aqui bacana aqui, ó, todo mundo aqui alegre. E aí Jesus olhou para o Pedro e falou assim: meu irmão, você já viu a quantidade de pessoas que tem lá embaixo do monte? Você já viu quantas pessoas ali embaixo que estão querendo um milagre? Você já viu quantas pessoas ali embaixo que estão precisando de uma bênção minha? E aí o Pedro falou: é mesmo, Senhor, vamos descer do monte. O Pedro sugeriu para Deus, para Jesus, né, no caso, de que eles deveriam colocar algumas tendas lá, armar uma barraca para poder ficar lá. Todo mundo juntinho, todo mundo ali, pá. E a comunhão é muito gostosa, a comunhão é muito boa, a comunhão é maravilhosa. Se você tem a oportunidade de ter comunhão com os irmãos da sua igreja, com os obreiros da sua igreja, com alguns pastores, com pessoas de Deus, vá. É muito bom, você vai aprender de Deus e você vai ser renovado através dessa comunhão. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o evangelho ele só se espalha quando você se espalha. Porque nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Nós somos a casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E para eu ser igreja, eu preciso estar junto dos meus irmãos. E quando eu estou junto dos meus irmãos, eu me torno igreja. E eu, como igreja, eu tenho o poder e eu tenho o dever de espalhar essa mensagem para outras pessoas. E assim o evangelho ser espalhado para muitos lugares. Então, eu fui para o culto no domingo, e Deus ele não quer que eu vá só para o culto de domingo. Deus ele quer que eu vá para o culto de segunda, de quarta, de sexta, também. Mas Deus ele quer que você use essa oportunidade do seu trabalho para poder levar aquela palavra. No seu trabalho, tem pessoas que nunca vão na igreja, porque elas têm um preconceito, elas têm alguma raiz de amargura. E eu tenho pessoas na minha família que se converteram assim. O meu próprio pai tinha raiva de crente. Tenho vários testemunhos na minha família de pessoas que se converteram, que não gostavam de cristão, que odiavam crente, mas que conheceu alguém que levou ele para a igreja, conheceu alguém que precisava de Deus. E aqui eu lembrei de um testemunho muito engraçado. Uma certa vez, o meu pai ele tinha um conhecido que ele era um alcoólatra, pessoal. Era um alcoólatra muito pesado. E aí, o que aconteceu? Ele gostava muito de ajudar as pessoas, gostava muito de estar junto com a galera. E aí, um certo dia, meu pai chegou nesse carro e falou assim, eu não lembro o nome dele não, pessoal. Ele falou: fulano, vamos ali consertar um carro e tal. A gente precisa consertar um carro ali, não sei o quê. E aí, beleza, eles foram lá consertar esse carro. O meu pai já tinha chamado esse cara para ir na igreja várias vezes. Esse cara nunca tinha ido. Nunca tinha ido, nunca. Sempre dava um migué em cima da hora e não ia não. Aí esse cara foi lá consertar o carro com meu pai. E aí, no meio do caminho, eles passaram em frente à igreja, pessoal. E eles foram no culto. E aí depois, o meu pai realmente estava com um carro quebrado, um micro-ônibus que ele dirigia. E aí depois do culto, o culto acabou tarde. E aí meu pai levou esse cara de volta para casa. E esse cara voltou chorando, pessoal. Deus tinha tocado no coração dele. Esse cara voltou chorando, cheio da presença de Deus.
E ele chegou em casa e ele falou para a esposa assim: olha, mulher, o carro quebrado era eu. O carro quebrado que esse homem estava falando era eu. Era eu que precisava ser consertado. Era eu que precisava dessa palavra. Era eu que precisava desse renovo. Então, pessoal, tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas que você conhece, da sua vizinhança, que elas não vão ouvir um crente. Elas não vão ouvir um pastor. Elas não vão ouvir um obreiro. Mas elas ouvem você. Elas te ouvem. Elas não vão ouvir um mestre, não vai ouvir nem um missionário. Talvez essa pessoa não vai ouvir um missionário. Mas ela vai ouvir você. Ela confia em você. Então leva essa palavra para ela. Leva essa palavra para ela. Leva. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai te usar. Às vezes você tem um vizinho que não gosta de crente, mas ele gosta de você. Então prega para esse cara. Ele não vai na igreja, não. Se você ficar se iludindo achando que um dia ele vai na igreja, ele não vai. Ele não vai. E você é a igreja que vai alcançar ele. Você. Então vai lá, prega para ele. Leva ele num culto. Chama ele para tomar um bolo. Para tomar um bolo. Tomar um bolo é ótimo. Mas para tomar um café na sua casa. Chama ele para tomar um café na sua casa. Chama essa pessoa para poder, enfim, sair, ir no shopping, resolver uma coisa no banco. Leva essa pessoa no seu carro. Vai conversando com ela daqui até lá. O que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre Jesus? Enfim, não sei nem por que eu estou falando isso, pessoal. Isso aqui não estava no esboço, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vai vendo aqui. Agora eu vou voltando para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela passava muitas dificuldades e... voltando para a perseguição, né? Eu fui para esse assunto porque eu comecei a falar de perseguição. A igreja foi perseguida e isso foi muito bom, sabe por quê? Porque os cristãos se espalharam. E assim eles conseguiram levar a palavra de Deus. E lá em Antioquia, o Espírito Santo, ele se manifestou de forma muito forte, de forma muito verdadeira. E a gente vai ler aqui no versículo de número 22. Abra a Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 22. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Versículo 22. Diz assim, pessoal. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Pessoal, olha só o que aconteceu aqui neste lugar. A igreja foi perseguida lá em Jerusalém, a galera foi perseguida, e por causa dessa perseguição, eles foram para essa cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia, a obra de Deus começou a crescer muito. Aquele povo começou a ser muito usado pelo Espírito Santo. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo que aquela igreja lá de Antioquia estava crescendo demais. Que aquela igreja de Antioquia estava vivendo muita coisa boa com Deus. E aí eles mandaram o Barnabé lá. Eles mandaram o Barnabé ver lá o que estava acontecendo com aquela igreja. Se aquilo era verdade. Eles mandaram o Barnabé lá para ver se era verdade o que estava acontecendo. Para ver que o que estava acontecendo, se era mentira, se não era, não sei o quê. E a Bíblia fala que quando o Barnabé chegou lá, ele viu o tamanho da graça de Deus na vida daqueles homens. O tamanho da graça de Deus na vida daquelas pessoas. E ele se alegrou muito, pessoal. Ele ficou muito contente com aquela graça. E aqui tem 3 lições do Barnabé para nós. Quando eu li Atos capítulo 11, eu pensei de colocar as 3 lições da live como essas. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas eu lembrei que alguns dias para trás eu também trouxe reflexões bem parecidas com essas. Então eu preferi falar de outra coisa. É como, por exemplo, falei muito sobre a mentira, né? Falei muito sobre você ser verdadeiro no começo dessa live. Então hoje eu não vou tratar dessas questões porque a gente já conversou sobre isso. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Barnabé era um cara de um bom testemunho, né? Que a gente comentou muito sobre isso nos dias passados. O Barnabé era cheio do Espírito Santo e o Barnabé tinha muita fé. O Barnabé tinha muita fé nas pessoas. O Barnabé tinha muita fé nos cristãos novos. Ele tinha muita fé nas pessoas que tinham acabado de se converter. E uma prova disso é que aqui no versículo 25 fala que o Barnabé ele foi em Tarso procurar o Saulo. Lembra do Saulo, pessoal? O Saulo que tinha consentido na morte do Estevão. O Saulo que deu o ok para poder matar o Estevão. O Saulo que perseguiu a igreja e depois que o Saulo se converteu, o pessoal jogou ele de lado porque ninguém acreditou de verdade
na conversão dele, e a única pessoa que lutou por ele foi o Barnabé. Vocês lembram disso? Que a gente conversou sobre isso nas lives passadas? É legal estudar a história assim, né, pessoal? É muito forte, é muito bacana. Então vamos lá, continuando. O Barnabé, aqui no versículo 25, a Bíblia fala que o Barnabé ele foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, versículo 26, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha só, pessoal, que forte. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Então, olha só que reflexão legal, olha só que insight bacana. Aquele povo de Antioquia era tão cheio do Espírito Santo, era tão cheio da palavra de Deus, que eles foram chamados de pequenos cristos. Eles imitavam tanto a Deus que eles foram chamados de pequenos cristos. Então, vocês com certeza já viram pessoas, principalmente no interior do Brasil, no interior de cidades pequenas e tal, que, por exemplo, tem um cara lá chamado Chicão. O apelido dele é Chicão. E aí o Chicão tem um filho. Aí o filho do Chicão anda igual o Chicão, fala igual o Chicão, tem os mesmos defeitos do Chicão. E aí o pessoal vai lá e chama o Chicão, o filho do Chicão de quê? De Chiquinho. Que engraçado, né? Porque o Chiquinho é muito parecido com o Chicão. Então vamos chamar ele de Chiquinho. O Chiquinho, pô, é a mesma coisa do pai dele. Foi isso que fizeram com os cristãos de Antioquia. Foi lá que começaram a chamar a igreja de cristãos pela primeira vez. Porque a galera de Antioquia se parecia muito com o Senhor. E o Paulo e o Barnabé, eles foram levados ali por Deus para poder ensinar aquele povo. O Barnabé acreditava muito nas pessoas. Eu e você temos muito a aprender com o Barnabé. O Barnabé acreditava muito nas pessoas. Ele foi buscar um cara que ninguém queria. Ele foi buscar uma pessoa que ninguém queria, pessoal. Vocês têm noção disso? Ele foi buscar um cara para ajudar ele que ninguém queria. Ninguém. O cara estava largado lá em Tarso. Ninguém acreditava nele. Porque, poxa, ele tinha matado tantos cristãos e agora você é cristão? Que negócio é esse, cara? Que hipocrisia é essa? Ninguém acreditava no Paulo não, pessoal. Paulo estava largado. Ele foi para Jerusalém lá tentar pregar. Todo mundo refutou ele. E só teve um cara que defendeu ele, que foi o Barnabé. Uma pessoa só. Olha só isso. E aí depois que o cara estava jogado lá, o Barnabé pensou, poxa, eu vou chamar o Paulo para me ajudar aqui. O cara sabe tanto da Bíblia, eu vou chamar esse cara aqui, ele vai me ajudar aqui, vai ser muito bom. E ele foi lá, buscou o Paulo, acreditou no Paulo. E o Paulo foi uma bênção. O Paulo escreveu só a metade do Novo Testamento, pessoal. O Paulo escreveu só a metade da Bíblia. Só metade do Novo Testamento. Olha que forte. Isso que é muito bonito, pessoal. Aqui a gente tem várias lições para poder aprender com Barnabé. Uma delas é que a gente tem que acreditar nas pessoas. Outra delas é que a gente tem que ser misericordioso. A outra delas é que a gente precisa jogar semente. Precisamos ser cristãos. Hoje teve 20 lá na faculdade. Foi muito bacana. Hoje eu tive a oportunidade de pregar. E eu estava falando com uma moça lá que vai casar e ela está muito triste porque muitas coisas no noivado dela têm dado errado. E aí eu estava conversando com ela. O nome dela é Letícia. É uma moça muito de Deus, inclusive. Muito bacana. Muita gente boa. E aí eu estava conversando com ela. Falei, Letícia, a gente precisa ser uma pessoa que vai semear. O cristão, ele tem que ser a pessoa que semeia. O cristão, ele é aquela pessoa que joga a semente. A Bíblia fala da parábola dos 4 terrenos. E a Bíblia deixa bem claro que existem coisas que a gente vai plantar e elas não vão dar em nada. Por quê? Porque vai vir uma ave e vai comer a semente. Ou então porque a semente caiu num terreno pedregoso, ou seja, o coração duro, o coração fechado. Aí às vezes eu vou jogar uma semente e aí aquela semente caiu numa terra que não era boa. Caiu num coração que não era bom. Não vai gerar fruto, meu irmão. Não vai. Mas eu posso desanimar? Não posso. Porque existe um terreno bom. Existe um terreno que eu vou jogar semente e essa semente vai virar alguma coisa. Então, eu sempre preciso ser um cristão que vai jogar semente. Eu preciso jogar semente, Não importa aonde seja, eu preciso jogar uma semente lá. Preciso jogar pelo menos uma sementinha lá. Preciso deixar. E a Bíblia fala em Eclesiastes
que eu preciso jogar o pão sobre as águas, porque eu não sei de onde virá peixe. Eu não sei. Então eu preciso jogar o pão sobre as águas. Naquela época se pescava muito com pão. Entende? Entende? Naquela época se pescava muito com pão. Então, Deus ele dá uma orientação para o povo naquela época. Fala, ó, joga o pão sobre as águas. Você não sabe de onde vai vir o peixe. Então semeia, meu irmão, semeia. Joga uma semente. Joga uma semente, joga uma semente. O Barnabé era um semeador. E aqui está a segunda lição dessa live. Seja um semeador. O Barnabé era um semeador. O Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, muitos se converteram ao Senhor. Olha só que legal, a Bíblia fala isso. Pessoal, eu quero ser o Barnabé, pessoal. Olha só que legal. O cara era bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E por causa disso, se você lá em outras traduções, Nova Bíblia Viva, NTLH, a Bíblia vai falar isso. Que por causa disso, muitos se converteram ao Senhor. Olha que bacana, pessoal. Que legal. O cara era muito usado por Deus. O cara era incrível. O cara era muito usado por Deus. Homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E por causa disso, muitos se acrescentaram ao Senhor. Não sei você, mas eu particularmente, eu tenho um desejo muito grande de alcançar muita gente, de falar para muitas pessoas. Eu tenho esse desejo no coração. E eu creio nisso, pessoal. Eu creio que um dia o JQV vai ser um dos maiores JQV do Brasil. O JQV de Brasília vai ser uma bênção, vai crescer demais. A gente vai arrebentar, pessoal. Vai dar certo o nosso trabalho. A gente vai trazer muito jovem novo. A gente vai trazer muita alma aí que está indo para o inferno. A gente vai conseguir arrebatar muita gente para o céu. A gente vai levar essa palavra, os jovens vão crer. E a nossa juventude não vai ser uma juventude fraca, não. A gente vai ter jovens aí que vão saber ler a palavra, que vão saber pregar também. Não vai ser aquele jovem tosco, não, que vai ficar só... Não. Vão ser jovens fortes, poderosos na palavra, em nome de Jesus. Eu creio muito nisso, pessoal. Eu creio demais, eu boto muita fé nisso, na real. Boto muita fé. E eu oro muito por isso. Oro muito por isso. E aqui o Barnabé, ele era um cara assim. Ele era um cara que acreditava nas pessoas. Ele era um cara bom, cheio de fé, cheio de Espírito Santo. E assim, por causa disso, muitos foram acrescentados ao Senhor. Por causa do Barnabé, pessoal. E a gente precisa ser esse cara bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Seja um semeador. Eu preciso lançar a semente. Eu não sei onde vai colher. Eu não sei qual é a pessoa que vai responder o estímulo. Eu não sei de onde vai vir. Então eu preciso ser um semeador. Eu preciso estar pronto para semear. Preciso estar pronto em todo o tempo. Eu preciso ser um cristão que é semeador, que leva a palavra, que joga pequenas sementes em todos os lugares. E aí quando menos vê, pá, nasceu um discípulo. Joguei semente, pá, uma pessoa se batizou. Joguei semente, pá, uma pessoa do meu lado abriu o coração e eu trouxe ela para perto e assim consegui fazer ela ser mais parecida com Cristo. Estou falando agora para os líderes aí que estão nessa live. Pá, joguei semente. Uma hora você vai colher, meu irmão. O fiel será acumulado de bênção. A Bíblia fala isso. E esse aqui não é um versículo sobre teologia da prosperidade, mas a Bíblia fala que o fiel será acumulado de bênção porque ele nunca para de semear. O ministério do Barnabé foi muito bom, porque ele nunca parava de semear. Ele nunca parou de acreditar na bondade de Deus. Ele nunca parou de acreditar nas pessoas. Ele nunca parou de semear. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico. Muito rico. O Barnabé tinha muitas propriedades, pessoal. Ele tinha muitas casas. E o Barnabé ofertou muito. Ele foi um cara que patrocinou muitas viagens missionárias. O Barnabé foi um cara que patrocinou muita coisa na obra de Deus. A viagem dele para Antioquia, o ministério de Paulo foi muitas vezes patrocinado pelo Barnabé. O Barnabé era top demais, pessoal. Se não fosse o Barnabé, não tinha Paulo. A gente olha para o apóstolo Paulo e coloca ele lá no topo, coloca ele na maior escadaria. Coloca ele, eu vi que a Júlia entrou aí. Júlia, se você ainda estiver nessa live, como é que é o nome? Pedestal. Eu e a Júlia e um amigo nosso chamado Abner, a gente conversa muito sobre essa palavra aí, pedestal. Pedestal. Muitas vezes a gente coloca alguém no pedestal. Coloca o Paulo lá no pedestal lá. Sendo que a gente esquece do Barnabé, pessoal. A gente tem que ser um Barnabé. Sem o Barnabé não tem Paulo. Sem o Barnabé não tem Paulo. Sem o Barnabé não tem gentil se convertendo. Sem o Barnabé não tem gente nova entrando. Eu e você precisamos ser esses semeadores. Precisamos ser o Barnabé. O Barnabé era um cara top demais.
Barnabé era top demais, pessoal. Glória a Deus por isso. Então, essa live aqui já nos trouxe duas reflexões. Que a primeira é, seja fiel, seja verdadeiro. Deus, ele quer a sua sinceridade. E a segunda é, seja um semeador. Seja um semeador, assim como o Barnabé era. E glória a Deus por isso. Deus é muito bom, pessoal. Glória a Deus. Vamos lá agora para o versículo. Deixa eu pegar aqui certinho, pessoal. Versículo de número 27. Abre aí agora no versículo de número 27, pessoal. 27. Enquanto você vai abrindo aí no versículo 27, eu vou beber uma água aqui. Versículo 27, pessoal, do capítulo 11, diz assim. Versículo 27 do capítulo 11 diz assim. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito Santo, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Está entre parênteses, né? Lembrando que esse livro de Atos, pessoal, na primeira live eu falei muito sobre isso, mas o livro de Atos ele não foi escrito para nós, não. Ele foi escrito para um romano chamado Teófilo. E esse cara chamado Teófilo, ele era um cara que patrocinava muitas viagens também e ajudava muito o povo de Deus porque ele era do exército romano. Ele era uma autoridade daquele povo que escravizava os judeus daquela época. Então, ele era um romano que se converteu ao evangelho, entende? E aí o Lucas, que era judeu, conhecia o Teófilo e aí escreveu o livro de Atos para o Teófilo, para mandar para o Teófilo, para que o Teófilo pudesse ter certeza de todas as verdades. E ele escreve isso em Lucas 1, versículo 4. Lucas 1,4 fala isso. Excelentíssimo Teófilo, lhe escrevo isso para que você tenha plena certeza de todas as verdades. Então o Teófilo, ele recebeu esse livro aqui. Então o Lucas, ele escreveu isso que está em parênteses para que o Teófilo pudesse entender, para que o Teófilo pudesse fazer o raciocínio dele e assim poder compreender, entendeu? Por isso que às vezes falar, isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Aí você fica assim, quem é Cláudio? Que é isso? Mas o livro foi escrito para esse cara chamado Teófilo, entende? E o Teófilo sabia das coisas, ele sabia qual que eram os reinados. Então você precisa estudar a Bíblia também para poder entender esses pequenos detalhes e você não ficar panguando, entendeu? Mas isso é só para a gente poder entender e compreender. Então, vamos lá. O profeta Ágabo, ele predisse, né, que ia ter uma grande fome pelo Espírito Santo. Deus revelou isso para ele. E aqui no versículo 29, continuando. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Pessoal, aqui eu não quero trazer uma reflexão sobre o Ágabo, mas eu quero só comentar essas partes do capítulo 11, porque elas são importantes para nós. O Ágabo, ele vai aparecer de novo lá em Atos, capítulo 21, se não estou enganado. O Ágabo, ele era um profeta que nasceu naquele povo, nasceu naquele tempo, para poder falar para aquela galera, falar para aquele povo. E não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela, às vezes a gente fala na nossa igreja, fala em outras igrejas também falam isso, mas a gente fala ministério dos jovens, ministério de liderança, ministério da dança, ministério de louvor. Mas isso não é bem verdade, pessoal, porque a Bíblia fala de 5 ministérios. Se você ler lá as cartas de Paulo, o Paulo escreve que tem 5 ministérios. Qual que é o primeiro? Eu não vou lembrar na sequência, pessoal, mas é só para vocês entenderem. Tem o ministério do apóstolo. O apóstolo é aquele que abre as portas, é aquele que capina o lote e abre a igreja, é aquele que vai abrir as portas ali em algum lugar para poder abrir uma igreja, entende? Tem o apóstolo, tem também o profeta. O profeta é aquele que Deus fala com ele e ele transmite a mensagem, entende? O Ágabo era um profeta, porque Deus falou com ele e ele transmitiu essa mensagem. Então tem o apóstolo, tem o profeta, tem o pastor. O pastor é aquele que acessa o coração das pessoas, é aquele que cuida do rebanho. E também tem outros 2 ministérios que eu não consigo
eu não vou me lembrar agora desses dois com exatidão, mas eu posso estudar depois com mais clareza e trazer para vocês na live de amanhã, por exemplo. Mas a Bíblia, ela traz para nós 5 ministérios. Então, quando a gente fala ministério da dança, ministério de não sei o que lá, é só uma forma da gente pensar sobre aquilo e trazer uma ótica mais cristã, mais evangélica para aquilo. Mas não é isso necessariamente, entende? Porque a Bíblia fala que existem 5 ministérios só. Então, estuda mais depois. Quais são os ministérios que a Bíblia fala? É importante para você conseguir entender. Então, o Ágabo, ele foi um cara que foi usado por Deus, não só em Atos capítulo 11, mas a Bíblia menciona ele lá em Atos 21 também. E o Ágabo, ele era um profeta. Ele era um cara que ouvia a voz de Deus e transmitia essa mensagem para os outros. Então, o Ágabo era tipo aquela irmã do coque da Assembleia de Deus que a gente conhece, ou enfim, algum irmão que você conheça que às vezes tem esse costume, a nossa igreja não tem muito esse costume, mas era um irmão que tinha esse dom de Deus. E Deus falava as coisas para ele e ele revelava para muitas pessoas. E Deus falou para ele, o Espírito Santo revelou para ele, que viria sobre aquela terra uma grande fome. E a igreja foi muito generosa. E na verdade, pessoal, eu falei que não ia trazer uma reflexão não, mas pensando melhor, essa passagem ela traz para nós uma coisa muito boa, que é sobre generosidade. É uma coisa que a gente já falou aqui em outros dias, mas essa igreja era muito generosa. Era uma igreja que tinha muito poder de Deus. Era uma igreja muito bacana, pessoal. Então, essa igreja era tão generosa que eles decidiram enviar uma oferta. Eles decidiram juntar entre eles e falar assim, olha, quem aqui pode dar 100? Quem aqui pode dar 50? Vamos ajudar aquele povo lá, eles vão ter uma grande fome. Vamos juntar uma oferta aqui e poder mandar para eles. Foi isso que eles fizeram. Não sei quem lembra, mas em 2022, se não estou enganado, o nosso missionário, ele teve o direcionamento de Deus de abrir a nossa igreja na Romênia. E Deus colocou no coração do missionário o nosso querido pastor. Poxa vida, me fugiu o nome do pastor agora. Se alguém lembrar, pessoal, o nome do pastor da Romênia, coloca aí nos comentários. Começa com R, se eu não estou enganado. Poxa, pessoal, esqueci o nome do pastor da Romênia. Caramba, não era para esquecer não. Mas enfim, pessoal, Deus colocou no coração do missionário esse pastor para poder ir lá para a Romênia. E aí, lá na Romênia, precisava de um equipamento para esse pastor conseguir fazer as lives lá e alcançar o povo de Deus por meio da internet lá na Romênia. Precisava de um equipamento que custava uns 20 mil reais da nossa moeda, né? Uns 25 mil reais. E como ele estava abrindo a igreja agora, ele não... Pastor Hilton, pessoal. A minha esposa aqui lembrou, glória a Deus. Pastor Hilton, pessoal. Pastor Hilton, um grande homem de Deus. E aí o pastor Hilton estava lá na Romênia e ele precisava desse equipamento. E não sei quem lembra, mas nosso pastor Eduardo, ele pediu ajuda para a igreja para poder juntar esse dinheiro, esses 20 e poucos mil reais, e comprar esse equipamento, e assim a igreja lá ser abençoada. E hoje a igreja da Romênia faz muita live, e essas lives deles, nós temos participação nisso. Eu dei uma oferta na época, pessoal, e me sinto muito grato por isso, me sinto muito feliz, muito alegre, pela oferta ter alcançado, ter ajudado essa obra missionária de poder avançar, de poder prosseguir. Me senti muito feliz, me senti muito alegre em ser participante dessa obra. E foi isso que essa igreja fez. Essa igreja juntou dinheiro e mandou para essa outra que ia passar dificuldade. Da mesma forma como a igreja de Brasília ajudou a igreja lá na Romênia, a igreja de Antioquia também ajudou a igreja da Judéia. Entende? Então, essa igreja aqui era muito generosa. Era uma igreja generosa que se importava com as necessidades de cada um. Então, pessoal, 3 reflexões para essa live. A primeira, seja verdadeiro. Não minta não, pessoal, não mente não. Segunda lição, você precisa ser alguém como Barnabé. Alguém que prega, alguém que chega junto, alguém que vai lá e fala, alguém que não tem preconceitos. E a terceira reflexão dessa live, você precisa ser generoso. Seja uma igreja generosa, seja alguém que Deus pode contar, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso, pessoal. Glória a Deus. Vou fazer uma pequena oração aqui para a gente poder encerrar. Como costume, pega aí na sua mão, pega aí no seu copo da sua cozinha, no seu armário, a sua água, para que nós possamos orar. E assim Deus venha abençoar a nossa vida, o nosso coração, em nome de Jesus. Enquanto você pega, deixa eu só
olhar aqui quem já entrou na live. Entrou aqui. Muita gente entrou, hein? Glória a Deus. Já ia ler Barnabé. Betânia Bonfim, Caroline Castro, Roberta Soares, Gui Almeida, JQV Vale, Cida Santarém. E aí, Cida, beleza? Tudo bem com você? Mauri Pereira, Alan Cruz, Amanda Cristine, Potenza Pizzaria, Miriam com Cristo, Duda Oliveira colocou um amém. A Júlia que eu mencionei. E aí, Julinha? Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço meu e da Emily aí pra você. Estamos com saudades, viu, minha irmã? Deus te abençoe. Peterson Barbearia. O Jobson colocou vários comentários aqui. Neta Carvalho também acabou de entrar. E glória a Deus, pessoal. Outras pessoas entraram aqui também. E Deus abençoe cada uma delas. Agora, eu vou orar aqui pela água. Que o Senhor nos abençoe e nos faça mais conhecedores em Cristo Jesus. Segura aí seu copo com água, sua garrafa d'água na mão. E eu vou orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, por essa irmã, por esse irmão, por essa pessoa, Jesus, que está, meu Deus, junto comigo nessa live, nesse propósito. Eu oro, Jesus, por essa água, meu Deus, e eu quero consagrar ela, meu Deus, ao Senhor. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, meu Deus, onde essa pessoa pegou essa água, se foi na torneira, se foi no filtro, meu Pai, se foi no tanque, meu Deus, não importa se essa pessoa comprou essa água, meu Deus, nós abençoamos ela em nome de Jesus. E te pedimos, meu Deus, uma bênção especial. Meu Deus, que essa água, meu Deus, ao entrar, meu Deus, no corpo dessa pessoa, meu Deus, ela seja, meu Pai, revigoradora na vida dessa pessoa. Possa trazer renovo, possa trazer, meu Pai, santidade, possa trazer cura, Jesus, renovo na vida dessa pessoa. Cura no joelho, cura nas costas, cura nas pernas, cura nos braços, na mente, no corpo. Meu Deus, essa pessoa que sente pelicações na pele, pelicações, meu Pai, no pescoço. Meu Pai, eu repreendo, meu Deus, essa ação do diabo, do inimigo, em nome de Jesus. E eu, meu Deus, abençoe essa pessoa, meu Deus, através do Teu nome, crendo que o Senhor é fiel, meu Pai, para poder fazer infinitamente mais na vida dessa pessoa, dessa irmã, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o coração de cada um. Trata, meu Pai, meu Deus, com bondade, meu Pai, a vida de cada um. Que o Senhor, meu Deus, possa cumprir, meu Deus, o Teu propósito na vida de cada uma desses irmãos, cada um desses meus amigos, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa, nos ajuda, meu Deus, a colocar, meu Deus, essas palavras em prática, esse esboço em prática, é o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, glória a Deus. Gente, eu vi aqui que tem muitas pessoas aqui do nosso ministério aqui de Brasília nessa live. Quem for aqui de Brasília, for líder de jovens, obreiro, pastor e vários pastores entrando também, Deus abençoe a vida dos senhores, Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente se vê na reunião ministerial. Inclusive tem um recado para os líderes aí. Vou mandar uma mensagem agora no grupo dos líderes de Brasília. Deus abençoe vocês, pessoal. A gente se vê amanhã, às 22 horas, aqui nesse Instagram. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Um abençoado final de noite, final de sexta-feira. Que Deus toque no coração de vocês. Uma boa noite para vocês. Eu amo vocês, pessoal. Vocês são bênçãos demais na minha vida. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E tchau, tchau, pessoal. Glória a Deus.